O governo do PT vai legar ao futuro presidente da República, ao país, a partir de 2015, o pior dos cenários, um cenário de estagflação, estagnação do crescimento. Estamos crescendo esse ano apenas 1%, o menor crescimento em toda a nossa região, em toda a América Latina, com a inflação já estourando o teto da meta. Obviamente, isso traz um clima de desânimo para aqueles que devem empreender. A economia ela vive de cenários, ela vive de perspectivas. No momento em que se olha para o futuro e não se enxerga nesse governo capacidade de voltar a fazer o país crescer, fortalecer a nossa indústria, garantindo, como eu disse, a presença das empresas brasileiras nas cadeias globais de produção, todos retraem seus investimentos. A Fundação Getúlio Vargas vem publicando mensalmente indicadores que mostram que a cada mês aumenta o pessimismo dos empreendedores no Brasil. O nosso governo, ele acena para o final de um ciclo e o início de um outro, onde a estabilidade da moeda, portanto, o controle da inflação vai acontecer e as perspectivas de crescimento da economia, pela confiança que nós vamos restabelecer no Brasil, vão ser criadas. Portanto, é mais do que uma eleição que está em jogo, é mais do que a vitória ou a derrota de um partido político sobre outro. É um modelo, é uma visão de gestão pública diferente dessa que está aí, onde a meritocracia possa se sobrepor ao absurdo aparelhamento da máquina pública e uma visão também de mundo. Portanto, eu tenho absoluta convicção que o Brasil vive hoje os estertores de um modelo que fracassou na gestão da economia, na gestão do Estado, já que o Brasil se transformou num cemitério de obras inacabadas, aqui mesmo nessa região e nesse estado nós temos algumas delas, e falhou também na melhoria dos nossos indicadores sociais. Mas de verdade é que o Brasil hoje está no final da fila. Os principais rankings internacionais de educação, como o PISA, por exemplo, a saúde pública é trágica, há uma omissão também crescente do governo federal na questão da segurança pública. Portanto, a minha perspectiva, eu acho que é da maioria dos brasileiros, 70% ou mais apontam por mudanças, é de que esse governo está chegando no seu final. Senador, aqui o senador Paulo Bauer, que vai ser candidato a governador, já disse que vai dar espaço para o Eduardo Campos no palanque dele. Em uns estados o PSB vai estar junto com o PSDB. Como é que o senhor avalia que vai ser essa relação durante a campanha, convivência, dois candidatos? Não, da minha parte, sempre que os candidatos do PSDB estiverem fortes, nós estaremos fortes. E eu agradeço, inclusive, o apoio do PSB em vários estados aos candidatos do PSDB, não é apenas aqui. Isso acontece em São Paulo, isso acontece no Paraná. Eu hoje tenho eu, na verdade, encabeço um projeto, que não é meu, é de uma parcela importante da sociedade brasileira, que quer interromper esse ciclo de governo do PT que está aí. Esse é o nosso desafio e as minhas energias estão concentradas nessa direção, apresentar aos brasileiros uma alternativa a esse modelo que está aí. Candidato, o que o senhor vai fazer para fazer essa mudança? O que é de prático que o senhor vai fazer como se eleito para fazer essa mudança? Olha, acho que todos nós, eu acho que todos nós somos um pouco aquilo que fizemos ao longo da nossa caminhada. Eu demonstrei em Minas Gerais que é possível compatibilizar a ética, a decência com a eficiência. Minas Gerais, talvez a senhora não conheça, mas é bom conhecer um pouco, foi talvez um dos estados que tinha a pior equação fiscal em 2003, quando eu assumi o governo, uma dívida extraordinária, e levamos o estado a ter a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde de toda a região sudeste. O que eu quero é restabelecer a ética e a eficiência na gestão pública. Isso se faz com quadros qualificados, isso não se faz subordinando os interesses do país a um projeto de poder, a um grupo político, como aconteceu hoje. Nós vamos voltar a um tempo onde haja profissionalização na ocupação dos espaços públicos, onde as nossas empresas, como a Petrobras, sejam resgatadas e passem a atender ao interesse do país, dos brasileiros. Eu tenho dito que pretendo reestatizar a Petrobras, porque ela hoje atende a interesses privados, e isso é apenas um exemplo daquilo que nós faremos em larga escala em todo o Brasil e em toda a administração pública. Senador, aqui em Santa Catarina, o PT tem sido historicamente derrotado. No entanto, como que o senhor vai fazer para conseguir os votos da população do Nordeste, países de Minas para cima, que é uma população que às vezes não consegue ser alcançada pelo seu discurso? Olha, nós temos que aguardar a eleição para ver se não vai ser alcançada. É a primeira eleição nacional que eu disputo. Olha, eu terei como companheira de viagem nessa jornada a verdade. Vou fazer uma campanha defendendo as teses nas quais eu acredito, condenando aquilo que acho que ocorre de errado no Brasil.
buscando reunir os mais qualificados quadros, não apenas do meu partido, mas todos aqueles que têm contribuição a dar a um Brasil que precisa reocupar seu espaço no mundo. O mundo está avançando, as coisas andam acontecendo e o Brasil está paralisado, amarrado no alinhamento do ponto de vista da nossa política exterior e ideológico, que não abriu novos espaços para a produção brasileira. Aqui internamente, infelizmente, nós nos transformamos num grande cemitério de obras inacabadas, um custo Brasil altíssimo, que inviabiliza a competitividade, como eu disse, de alguns setores importantes da nossa economia, e a ineficiência passou a ser a principal marca desse governo, aparelhado, agigantado. Vamos acabar com metade desses ministérios, vamos profissionalizar o Estado brasileiro, vamos estabelecer metas de ação, prioridades absolutamente claras. O meu discurso não pode ser um aqui, hoje em Florianópolis, e um outro no sábado em Crato, no Ceará, onde eu vou estar. É o mesmo discurso, é o da verdade, é de alguém que acredita na política, na boa gestão, que alguém que acredita que o Estado não tem que ser ineficiente apenas por ser Estado, por ser público. Nós já demonstramos isso, não apenas eu, outros governantes também, sejam municipais, estaduais. O que não dá mais é para aguentar o que vem acontecendo no Brasil. Um Brasil virtual, vendido numa propaganda bilionária, quase que como uma lavagem cerebral, como se fôssemos um país sem miséria, onde as nossas empresas são todas elas empresas absolutamente acima de qualquer suspeita, absolutamente eficientes. Não somos. Que a grande verdade vai ficar clara na campanha, quando o Brasil real for confrontado com o Brasil virtual. Sabe uma pesquisa de opinião hoje que a presidente Dilma aparece liderando pela primeira vez, acho que muito tempo, aqui em Santa Catarina. O senhor aparece em segundo, muito bem colocado também. Mas como é que o senhor avalia essa surpresa que foi a liderança da Dilma no estado que historicamente vota no PSDB? Olha, pesquisa nesse momento você tem para todos os gostos, né? Cada um escolhe a sua e saboreia da melhor forma. Eu estou extremamente feliz de estar em Santa Catarina, ao lado do companheiro Paulo Bauer, que eu conheço profundamente, a sua história, a sua coragem para defender as suas propostas. Temos uma aliança extremamente saudável. Estou feliz de reencontrar nesse palanque meu querido amigo Paulo Bornhaus como candidato ao Senado. Nós temos um projeto para Santa Catarina e um projeto para o Brasil. Não somos nós que definimos o resultado da eleição. As pessoas vão ouvir as propostas e vão definir. Agora eu estou muito confortável de estar num palanque coerente, pregando o desenvolvimento, valorizando o empreendedorismo, porque essa história de que o governo muda a sua vida, esse discurso antigo do PT que te mudou de nível social, que melhorou as coisas para você, é uma falácia. Quem melhora a vida do brasileiro é o brasileiro, que acorda cedo, que trabalha, que estuda, que luta por um lugar ao sol. O Estado tem que dar as condições de uma educação de qualidade, de maior segurança, de uma saúde digna. E é isso que eu tenho buscado apresentar na nossa proposta. Estou extremamente feliz com uma campanha que se inicia com um palanque muito sólido e muito confiante de que vamos vencer em Santa Catarina para a presidência da República, para o governo e para o Senado. Já propostas específicas para Santa Catarina no planejamento de governo? Até porque Santa Catarina se ressente, por exemplo, de dívidas, uma taxa de juros muito alta na negociação da dívida pública, se ressente de receber muito menos atenção do que os estados do Nordeste. Olha, na verdade, Santa Catarina é um estado de potencial extraordinário. É o 7º maior contribuinte, né, em arrecadação para o governo federal e apenas o 17º estado a receber na ordem daqueles que recebem retorno do governo federal. O que nós precisamos criar... Posso responder aqui? O que nós temos que criar em Santa Catarina é as condições de maior competitividade, aquilo que se produz aqui, seja na indústria, seja no agronegócio. Nós temos obras sempre prometidas, né, e nunca concluídas, né? Nós poderíamos falar da BR-280, 470, o Porto de Itajaí, para onde não existe dinheiro, mas para Mariel, em Cuba, existe dinheiro. Na verdade, o que faltam são prioridades claras. O governo, isso está muito em falta no Brasil, tem que falar a verdade, o que é possível fazer e como fazer, e aquilo que eventualmente não é possível fazer. Eu tenho uma visão e até uma história de valorização das parcerias com o setor privado. Minas Gerais é o estado que tem maior conjunto de parcerias com o setor privado no Brasil. Isso significa mais investimentos para infraestrutura, mais investimentos para saneamento, na saúde, mais investimentos no sistema prisional, por exemplo. O que eu quero é resgatar a capacidade do Estado brasileiro, do Poder Central, estabelecer parcerias permanentes com os estados que não sejam favores e que não sejam cobrados na véspera de eleição. Nós somos uma federação, pelo menos deveríamos ser formalmente uma federação, mas cada vez mais nós caminhamos para nos transformarmos no Estado unitário,
onde todos dependem exclusivamente da União. E isso não permite um planejamento de longo prazo. O que eu quero estabelecer, o futuro governador Paulo Bauer, com os parlamentares que aqui nos acompanham, enfim, com todos aqueles que empreendem em Santa Catarina, uma parceria definitiva, que permita o Brasil voltar a crescer. Porque se o Brasil voltar a crescer, Santa Catarina vai estar na liderança desse crescimento. Obrigado.